Eu dei um tema para essa mensagem aqui. Não sou muito bom com títulos, mas o que mais se encaixa naquilo que vai chegar, aquilo que aonde a mensagem vai chegar, é o impacto do poder de Deus. Então a gente vai falar um pouco sobre... Obrigado, Tainã. Se quiser ficar aí, pode ficar aí. Tangendo espiritualmente, você alcança lugares celestiais aí com as notas musicais. Se você quiser sentar ouvir a palavra também, fica à vontade aí. Nós entendemos que existem alguns níveis para alcançarmos algumas coisas, né? E muitas vezes a gente confunde. Eu vou falar um pouco sobre elas, que são presença de Deus, poder de Deus e glória de Deus. Você não precisa levantar a mão, mas quantos aqui não achavam que era tudo a mesma coisa? O toque do Senhor é a mesma coisa, é um toque poderoso. Eu sinto um arrepio, eu sinto um negócio dentro de mim, eu não consigo controlar, eu tenho que pular, eu tenho que gritar, eu tenho que chorar, mas eu não sei o que é. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes, para entendermos aonde o Senhor quer nos levar, nós temos que entender o porquê essa mensagem está sendo pregada. Existe uma motivação em nós. Todos nós aqui temos uma motivação. E a motivação em comum que nós temos é Cristo, amém? E viver e aprender com o caráter de Cristo. Aprender com quem Ele é. Ser como Ele é. Pequenos Cristos. Para isso nós aprendemos a Sua palavra, para edificar a nossa vida moral, as nossas atitudes, o nosso caráter. Mas em tudo isso também há uma porção do Senhor para que nós, como filhos de Deus, como a igreja, como um canal do fluir da glória de Deus, nós possamos transbordar isso. Transbordar. Tudo que nós vamos falar aqui hoje, tudo que nós vamos observar aqui hoje na palavra de Deus, trata-se de um toque específico para uma comissão. Então fala aí para o seu irmão, meu amigo, minha amiga. Hoje você vai receber um toque para ser enviado. Para ser enviada. Para ser lançado pelo Senhor. Mas, quantas vezes nós romantizamos essa palavra, envio? Vamos falar um pouco sobre isso. Nós romantizamos demais essa palavra. Então, se o Senhor mandar você morar em outra cidade para fazer uma missão, ser enviado para uma missão, você vai lá para pregar o evangelho, você está sendo enviado, a igreja pode orar por você, o Senhor pode ter falado no seu coração, mas muita gente confunde isso. Então você vai morar em... Meus amigos votorantinenses me perdoam, mas você mora aqui em Sorocaba, você vai morar em Votorantim. Estou sendo enviado para Votorantim, estou sendo enviado para lá, mas você só está mudando de casa, porque o envio não é da onde você está geograficamente, também é, mas é muito mais sobre a porta da igreja. Nós estamos aqui recebendo algo do Senhor, e o Senhor quer te encher aqui, para daqui daquela porta você ser enviado. Então o glamour de vou para um outro país, estou sendo enviado pelo Senhor, cuidado com isso. Se você entende que você está sendo enviado mesmo para o Senhor, se você está sendo colocado numa outra região pelo Senhor, pregue o evangelho. É para isso que você está indo para lá. Então, glamorizaram? É isso a palavra? Enfim, romantizaram a palavra envio. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Esse toque aqui, amém se você for para outro país, tá? Eu não estou falando que não, glória a Deus. Se você for para outro país pregar o evangelho, se você for um missionário aqui nesse lugar, para ir para as nações, outras cidades, outras culturas, glória a Deus. Mas, primeiramente, é da porta para fora. Então fala assim, eu vou pregar para o meu vizinho. Ixi, tá fraco, você não vai não? Fala, eu vou pregar para o meu vizinho. Eu vou pregar para o meu colega de faculdade. Profetiza aí, meu querido. Eu sei que talvez você não queira, mas vamos lá. Eu vou pregar para o meu amigo do trabalho que enche o meu saco, que enche meus pacová, que, mano, não aguento mais, mas eu vou pregar para ele. E olha só, que talvez você não vai chegar lá com uma voz, um sotaque do manto, fazer o seu sotaque de pregador e de evangelista, e você vai simplesmente pregar uma mensagem para ele. Talvez você vai viver Cristo e vai mostrar para ele quem é Cristo e o evangelho dele. Essa é a comissão que Jesus espera de nós. Amém? Então vamos fazer um trato aqui. O que você receber hoje, você não vai ficar para você. Você vai transbordar. Transbordar. Você vai dar isso de presente para outras pessoas.
você vai presentear as pessoas com aquilo que você recebeu. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: combinado, meu irmão? Você entendeu isso aí? Aleluia. Vamos lá, galera. Sem medo, você vai receber um toque do Espírito. Nós vamos juntos aqui receber um toque do Espírito. Aleluia. Então, a palavra de hoje, a mensagem de hoje, ela tem esse título: o impacto do poder de Deus. Tudo que nós ouvirmos aqui vai servir para um impacto que você, como um canal, um agente do Evangelho, vai causar em pessoas. Amém? A gente vai chegar lá. Então, se você pode, abre sua Bíblia aí em Isaías 6. Esse é o texto, essa é a temática de hoje. Está em Isaías 6. Se você trouxe a sua Bíblia, se você trouxe o seu celular, abre aí em Isaías 6, nós vamos ler. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Posso ler? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito em um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva. Fala comigo: brasa viva. Que tirara do altar com uma tenaz. Tenaz é uma pinça assim, uma ferramenta. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Só até aqui o versículo 8. No contexto de Isaías 6, ele já estava ministrando, ele já estava profetizando, há algum tempo. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para o versículo 1, onde diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando eu orava ao Senhor, Ele me deu uma revelação sobre, e hoje no devocional da equipe, a Esther, quando trazia a mensagem, confirmou isso. A mensagem que ela trouxe confirmou isso. Mas o Senhor, Ele tem falado muito comigo sobre a seriedade em que nós fazemos o que fazemos, o zelo que nós temos que ter para fazer aquilo que fazemos. Tá, mas beleza, o que você faz? É tocar? É pregar? É recepcionar pessoas? É conduzir um GF? É liderar? É discipular? Enfim, tantas formas de servir. Mas é a seriedade em viver em Cristo, viver em Jesus, viver em Cristo, é de fato caminhar com Ele. E o Senhor tem falado comigo há um tempo sobre isso. Como eu disse, nós recebemos aqui várias mensagens, e nós temos aqui temáticas de culto sobre conexão, sobre algo missional, sobre um overflow, que é um momento onde nós recebemos algo mais específico do poder de Deus. E aí, às vezes a gente separa essas coisas, mas Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo, Ele não muda. E nós recebemos e a gente fala: cara, eu quero ser tratado, o meu caráter, eu quero ser uma pessoa usada por Jesus no meu ambiente social, no ambiente onde eu não estou na igreja, porque a gente está muito na igreja aqui também, então às vezes seus amigos estão aqui, mas eu quero ser usado fora daqui. E a gente recebe palavras que nos motivam, que nos ensinam. As palavras têm realmente ministrado o meu coração, ministrado o seu coração, para sermos pessoas melhores, amém? Mas existe uma porção onde o Senhor também quer te encher, como eu disse, e nós precisamos ter esse equilíbrio, ser cheios do Senhor.
O versículo 1 ele vai nos trazer um detalhe muito importante. Quando eu estou falando de seriedade de vida com o Senhor, casa super, por mais que às vezes você não está entendendo. Pô, mas beleza, morreu um rei, e aí, casa onde? A gente vai falar um pouco sobre o rei Uzias aqui. O que ele representa? Ele representava algo, e por isso que o versículo começa com a morte dele. Beleza, mas tem mais 5 capítulos que Isaías já estava no ministério, ele já estava profetizando, ele já estava vivendo, ele já estava, vamos trazer para o nosso contexto, ele já estava servindo na igreja, já estava fazendo, já estava servindo, ele estava aí, estava todo domingão, todo sábado, de praxe, que nem todo crente, ele estava fazendo já. Mas, depois de um acontecimento, no mesmo ano desse acontecimento, ele viu o trono, olha só. Ele teve uma experiência com a glória, com a presença e com o poder de Deus. Aqui a gente vai ver um combo. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. O que representa Uzias aqui? Uzias foi um rei. E a palavra vai nos dizer, se você pode, pesquise depois, em 2º livro de Crônicas, no capítulo 26, vai falar um pouco ali sobre a história do rei Uzias. Ele era um rei, e a Bíblia nos relata que ele começou a reinar aos 16 anos de idade. Adolescente, novão de tudo. E reinou por aproximadamente 52 anos. É muita coisa também. É uma vida inteira. E nesse tempo de reinado, a palavra vai nos dizer que ele honrava o Senhor. E nesse tempo de reinado, o Senhor honrou a vida dele, porque ele buscava o Senhor. Mas tem uma palavra pequenininha, de 3 letras. Mas, em algum momento, ele ficou muito poderoso. Muito poderoso. Seja rico, status, poder, ele era um rei. Se você pesquisar um pouco mais, você vai ver que o reinado dele foi muito bem sucedido. O povo respeitava o rei Uzias. Amém? Mas ele se tornou muito poderoso, e esse foi o precedente da sua queda. O orgulho de Uzias. Ele achou que aquilo que ele era, o poder dele sustentaria a vida dele, sustentaria aquilo que Deus queria dele. Deixa eu te falar uma coisa, a sua vocação, chamado é o ID para todos nós. Então a sua vocação, o seu talento não pode sustentar se você não buscar. Se você se perder, não importa o quão bom você é, não vai importar o quão talentoso você é, o quão bem você toca, o quão bem você prega, o quão bem você dança, o quão bem você faz qualquer coisa. Isso não importa no final das contas. O que importa é a sua resiliência e a sua permanência na presença dele. Então Uzias, ele saiu da presença, ele se encheu com seu orgulho, se tornou muito poderoso, e isso foi o precedente da sua queda. Ele achou que ele poderia entrar no templo. Existia uma lei, a lei de Moisés. Ele achou que ele poderia entrar no templo. No templo, ele queima incenso e o Senhor o castiga. E ele pega a lepra e ele morre. Só que o povo é muita gente, né? O cara reinava em Jerusalém. Era muita gente. Quando ele morre, o povo fica desesperado, porque ele era um bom rei. No interno, ele estava corrompido. Talvez aquilo que o Senhor tem para tratar para você, as pessoas não vão saber, mas você sabe. E às vezes, aquilo que o Senhor vai colocar na sua vida para você aprender, vai ser em secreto também. Logo depois, o seu filho assumiu o trono. Imagina, você acha que o filho dele ia chegar assim: ó, galera, meu pai morreu porque ele infringiu uma regra aí, mano. Ele entrou aqui no templo. Cara, não era para fazer isso. Foi de base, já era. O povo não sabia disso. Vai ter vezes que o Senhor, ele vai nos ensinar coisas e é só entre nós. Há consequências para as coisas. Vamos voltar lá para a primeira frase que eu falei. Andar com Cristo de maneira correta. Andar com Cristo de maneira correta. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui: Deus não está nem aí se você é bom. Ele quer seu coração, Ele quer sua permanência. Amém? Calma aí, que tem coisa boa. O Senhor bateu em mim também. Vamos lá.
Então Isaías ele começa esse capítulo falando da morte do rei Uzias. Uzias representa para nós então o quê? Uma busca por um interesse, uma busca por um status. Eu sou tão bom que eu tenho que tocar aqui, eu tenho que fazer parte do Base Music, eu tenho que fazer parte do IF Music. Cara, eu acho que eu consigo ser famoso. Eu acho que eu tenho potencial para isso aí. Nossa, eu prego tão bem, cara. Daqui a pouco vai começar a vir os convites. Eu vou pregar em congresso, vou pregar em conferência. Cara, eu falo tão bem. Daqui a pouco os podcasts vão começar a me chamar. Quantas vezes você não pensou o quão bom você é? E tá tudo bem ser bom. O Senhor te deu um talento. Glória a Deus por isso. Mas qual é o perigo de nos perdermos por causa disso? Então, Uzias representa para nós orgulho. Uzias representa para nós uma busca por um interesse, por um status. Uzias representa para nós talvez um se perder com aquilo que Deus deu, porque o reinado de Uzias foi abençoado pelo Senhor. Então, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor e Ele estava sentado num alto e sublime trono. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: para você ver o trono de Deus, o seu Uzias precisa morrer. Qual é o seu Uzias? Qual é o seu rei aí que está todo desregulado, que precisa entrar no prumo de novo? Qual é a luta que você tem travado? E o seu Uzias pode ser várias coisas. O seu Uzias pode ser uma iniquidade, um vício, um trauma. Seu Uzias pode ser várias coisas que você está guardando e endeusando, e por isso você não vê o trono, por isso você não vê a glória. Cara, não importa o quão você buscar, se você não estiver com seus olhos em Jesus e se arrepender, se nós não nos arrependermos, não voltarmos os nossos olhos a quem Ele é, nós não teremos contato com a glória. Beleza, mas estou aqui todo sábado, a gente tem vivido coisas especiais. Mas e no seu secreto? E no nosso íntimo? Nosso Uzias precisa morrer. Esse é o sacrifício. Daqui a pouco a gente vai ter um momento, você pode deixar isso no altar. Hoje é o dia em que você vai matar o Uzias que está no seu coração, Uzias que está no meu coração, aquilo que nos separa. Deixa eu te falar uma coisa: nada pode nos separar do amor, nem a morte, nem a vida, nem a espada, mas a nossa iniquidade nos separa da presença. O Senhor não vai deixar de te amar. Você já deve ter ouvido isso, né? A gente já ouviu isso várias vezes. Mas cara, se você é relaxado em buscar, se você é relaxado em buscar, você busca de qualquer jeito e acha que vir no culto e cantar bem, cara, como eu falei, se apoiar naquilo que você é bom em fazer, cara, não adianta de nada. O Senhor vai falar, você vai chegar para Deus e vai falar assim: Senhor, em seu nome expulsei demônios, curei enfermos, fiz grandes coisas no seu nome, aparta-te de mim, eu não vos conheço. Quão doloroso seria ouvir isso. Que nós venhamos a nos arrepender hoje, amém? Sem medo nenhum, deixa no altar. As pessoas vão julgar você, mas o Senhor não julga, mano. Ele perdoa, Ele ama. Ele ama. Cara, se você tem algo escondido, uma luta, entrega isso, confesse. Se você tem alguém que caminha com você, confesse isso em amor, confesse isso. Para vermos o trono de Deus, para vermos a glória de Deus, para vermos o esplendor de quem Ele é, precisamos que Uzias morra. Porque o nosso orgulho, ele nos impede de ter esse acesso. Eu queria falar um pouco sobre essa diferença. Talvez, como eu disse, você tenha uma certa, sei lá, talvez ninguém nunca te explicou, você também nunca foi atrás, enfim, sei lá, talvez você não sabe mesmo.
Tá tudo bem. Eu também, há pouco tempo atrás, achava que era tudo a mesma coisa. Mas existe uma diferença. Então, 3 coisas aqui que a gente vai falar sobre: presença de Deus, glória de Deus e poder de Deus. O que é a presença de Deus? Cara, tô arrepiado aqui. O braço aqui tá arrepiado. Tô sentindo um negócio aqui no meu interior. Vem um sopro na minha nuca aqui. Cara, tem alguma coisa no ambiente. Presença de Deus, meu amigo, você não sente, você conhece. Se a nossa vida for baseada em sentir, a gente está perdido. Tem gente que não sente nada. E não é porque Deus não está ali, mas a presença de Deus, ela tem um aroma. E a Bíblia, ela vai falar muito sobre fumaça, sobre nuvem, usando esse exemplo e essa verdade, porque de fato ela se manifestava dessa forma, para entendermos que é como uma nuvem, é como algo que você conhece. Você não precisa de muito para reconhecer aquilo. No seu quarto, quantas vezes você já não deve ter tido experiências com o Senhor, não deve ter tido um toque específico que você não esquece até hoje? Quantos aqui já foram marcados que você nunca vai esquecer o dia? Você não vai esquecer o dia, está aí, você está lembrando dele agora. E quantas vezes você não lembra disso e não chora porque parece que você não está vivendo a mesma coisa? Talvez é porque você não esteja tendo acesso a essa presença de novo. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor. Não porque Ele pode me dar, mas pela presença dEle. Então, vamos lá. A presença de Deus você não sente, você conhece. O que então que a glória de Deus basta? Se presença de Deus eu não sinto, e a glória eu sinto? A glória você vê, você sente, você é tocado. Só que a glória de Deus, ela tem aqui também uma característica de sinais e maravilhas. A glória de Deus é sobre quem Ele é sobre o esplendor dele. Quando Moisés diz, mostra-me tua glória, ele não está pedindo, me toca com poder, me dá um dom, me dá minha bênção. Ele está pedindo, mostra-me a tua glória. Ele queria ver o Senhor, ele queria ver quem o Senhor era. E o versículo é claro. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porém achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que mostres a sua glória, a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e verás pelas costas. Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a rocha. Quando passar na minha glória, eu te porei numa fenda da rocha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. O peso da glória do Senhor é tão grande que um homem pode morrer se ver sua face. É basicamente isso aí. Então você não pode ver a face do Senhor, você não morre. Você morre. Só as costas. E numa fenda ainda. Uma brechinha. Talvez a fenda era maior. Tipo, uma montanha. Sei lá. Mas Moisés rogou isso. Quero ver a tua glória. O Senhor mostrando o seu esplendor, quem Ele é. A gente se torna muito saudosista com o tempo. Você sabe o que é saudosismo, né? Alguém não sabe o que essa palavra significa? Todo mundo sabe, né? Quando você fica lembrando do passado e glorificando aquilo e relembrando, e aquilo te traz uma nostalgia, é isso aí. A gente fala do avivamento dos anos 2000. Muitos aqui são bem novinhos ainda. Talvez você tenha 15, 14, 13 anos. A galerinha do Force aí. Talvez você não era nem nascido. Acho que seus pais não estavam nem planejando te ter ainda. Talvez você viveu quando era pequeno.
Eu sou ali dos anos 90, talvez você viveu isso. E viveu ali a época do Diante do Trono, do Casa de Davi, do Cirilo, essa galera maluca aí. Quem estava aqui no dia que o Davi Silva estava aqui? É louco, é louco. São loucos, a galera é louca, por Jesus. Os caras eles se movem num nível diferente, mano. É isso, os caras eles carregam uma parada diferente. E viveram coisas, e aí você pode ter visto relatos, cara, meu pai me falava que ele estava num culto e pó de ouro caiu na cabeça das pessoas. Instantaneamente, pessoas nasceram dente de ouro nasceu dente de ouro nas pessoas. Era cura para lá, era cura para cá, era libertação para lá, libertação para cá. O Senhor se movia. Agora eu te faço uma pergunta. Você que vai fazer a pergunta para o seu irmão aí, pergunta para ele aí: irmão, o Senhor mudou? Vê se ele vai conseguir responder você. O Senhor mudou? Agora vocês me respondem: o Senhor mudou? Ele é o mesmo e permanece para sempre. Sabe quem mudou? Nós. Sabe quem que é incrédulo? Nós. A nossa incredulidade não nos permite ver a glória do Senhor. E aí os caras me zoam aí e falam: eu vi os pés dele. Cadê? Mas irmão, deixa eu te falar, nós é igual, amém? O que está te impedindo de ver a glória, de ver os pés de Jesus também, de ver as mãos dele, de receber um toque da glória dele? O que está te impedindo hoje? Você está esperando a próxima conferência? Você está esperando a próxima vigília? Você está esperando o próximo famoso subir aqui em cima para ministrar algo que já é ministrado sempre? Para você entregar a sua adoração, para ver a glória dele? A gente é movido por nome ou a gente é movido por vontade de conhecer o mais conhecido? Aquele que nós devemos fazer mais conhecido, aquele que tem toda a glória, todo o poder, aquele que reina. Ele está sentado agora num alto e sublime trono. Anjos proclamam o seu nome como santo, santo. E aí você quer esperar um ministro vir aqui falar isso para você? Aquele que lançou o último hit do momento? Nada contra, cada um carrega uma porção. Errados somos nós de termos a nossa motivação em homens, sendo que quem possui o poder e a glória para nos tocar é o Senhor. Nossa motivação está muito errada. A glória do Senhor, então, é o esplendor dele. Sinais e maravilhas acompanham essa glória. É quando ele mostra quem ele é. Então sim, ele pode fazer cair pó de ouro sobre nossas cabeças. Enfermos serem curados instantaneamente, sem imposição de mãos. Deixa eu te falar uma coisa, nem tudo você precisa orar e colocar a mão. Pode sim, beleza, Deus te derramou uma unção, mas tem coisa que é o Senhor que vai fazer. Confia nele. Confia nele. Ele é mais poderoso que você. Você não tem poder nenhum, eu não tenho poder nenhum. Tudo que há de bom em nós é Cristo, o resto é a gente mesmo. Ruim demais. Péssimo. Pecadores. É isso que somos. Carecemos da glória de Deus. Peça isso hoje para ele. Fala assim: Senhor, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu preciso melhorar. Eu nem sou tão bom assim mesmo. Eu preciso do Senhor, eu preciso da sua glória. Ele vai revelar a glória dele para você. Você crê nisso? Deixa eu te falar uma coisa. Você crê que um homem, Deus mandou ele ir para um lugar, pregar o evangelho, pregar arrependimento. Esse homem não queria pregar, porque ele achava que aquela galera tinha que morrer mesmo. Ele passa por um processo, ele vai para um barco, os caras expulsam ele do barco. Ele cai no mar, um grande peixe vem e come ele passa 3 dias na barriga de um peixe. Parece até, se você não fosse crente, se fosse ver essa história como uma história normal, você achava que era. Ele fica vivo.
O peixe vomita ele, ele prega para a cidade inteira e a cidade inteira se converte. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Não, estou falando sério, você acredita nisso? Amém? Você acredita que cerca de, sei lá, 1, 3, 2 milhões de pessoas caminharam no deserto 40 anos com uma coluna de fogo? Pensa aí, ó, na sua imaginação santa aí. Pensa numa coluna de fogo, daqui até o céu. Se achasse, sei lá, você ia ter um piripaque. Eu ia ter um piripaque. Meu Deus do céu. O que é isso? Brincadeira, o Espírito ia te dar discernimento. Aquilo é santo. Quando o Senhor nos mostra a coisa, a gente não tem medo, porque o que é santo, Ele nos dá paz. Amém? Você vê aquela coluna de fogo, aí quando de dia, para o sol não bater na sua cabeça, tem uma nuvem lá. Tem maná todo dia. 40 anos. Alguém aqui tem 40 ou passou do 40, ou está chegando nos 40? Ali, ó. Mano, 40 anos é uma vida. Eu tenho 30. Cara, é muito tempo, mano. Tem gente que nasceu no deserto e morreu no deserto. Você pensou nisso? Mas Deus estava lá. Você acredita nisso? Você acredita que Deus sustentou essa galera toda? A palavra não vai dizer que a sombra dele propriamente curava, mas que pessoas iam até a sombra de Pedro para obter cura. A galera fala, a sombra de Pedro curava. Não, a palavra vai dizer que pessoas iam até a sombra dele com uma tentativa de ser curado. Eu creio que curava porque, cara, os caras viveram coisas absurdas, mas porque ele buscava, porque ele estava com Jesus. Se a gente acredita em tudo isso, agora faz mais uma pergunta. Eu gosto da interação aí com seu amiguinho do lado aí, vai lá. Fala assim, você acredita nisso? E por que você não acredita que isso pode acontecer com você? Pergunta aí. Por que você não acredita que você pode ser esse canal? Que uma coisa dessas pode acontecer? Aí pergunta de novo para ele, Deus mudou? Responde o que você sabe aí, não mudou. Deus é o mesmo. Só que a gente tem medo. A gente tem medo, mano, de ir para as cabeças mesmo. E mergulhar no poder de Deus, na presença de Deus. Tem vergonha de levantar a mão no louvor. Você tem vergonha de proclamar o nome de Jesus. Levanta o braço bem alto aí. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Sem nenhuma música agora. Sem nenhuma música. Nada, 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 nada. Começa a fluir em adoração agora. Vamos começar a fluir aqui. Vamos lá, vamos lá. Tem gente que abaixou a mão, que isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começa a glorificar o Senhor aí. Se você ora em línguas, sem nenhum tipo de algo intuitivo aqui, nada mexendo com a sua emoção agora. Vamos lá, é só você e o Senhor agora. Começa a adorar o Senhor. Começa a agradecer o Senhor aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Senhor está aqui nesse lugar. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Está sentado no trono de glória, com todo o resplendor, toda a sua glória, todo o seu poder. Ele caminha em passos nesse lugar. Enquanto você glorifica o Senhor, Ele está curando o seu coração agora. Ele vai tratando os seus traumas, Ele vai tratando os medos, Ele vai tratando os seus fantasmas do passado agora. A nova criatura que você é em Cristo não pode receber ou aceitar as mentiras do diabo. As correntes que amarram as nossas mãos na hora de glorificar ao Rei são quebradas agora. Como uma criança que quer o colo do seu pai e ergue os seus braços aos céus, nós queremos ser essa criança que quer o colo do nosso pai agora. Vem com mais, Senhor, vem com mais, vem nos tocando, vem nos tocando. Existe mais, e essas águas que jorram do trono de Deus, elas correm e jorram pela eternidade. Águas vivas fluem do trono. Santo, 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 maravilhoso é o teu nome. Maravilhoso é o teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. E tem o terceiro exemplo que eu queria dar para vocês aqui. Continue nesse espírito de adoração, que é o poder de Deus. O poder de Deus, ele está relacionado à unção. Unção, aquilo que nós recebemos como um toque do Espírito Santo, aquilo que nós recebemos como uma porção do Senhor. Unção é poder. Sabe qual que é o perigo, meu amigo? Perigo mesmo. Se você está nesse caminho aí, volta, se arrepende, vamos voltar para a essência. É o Senhor derramar uma unção sobre sua vida. O que era a presença mesmo? O que era a presença mesmo? Vamos lá. Conhecer. O perigo é Deus derramar uma unção para a sua vida, tocar você com poder sem você conhecer. Porque somos confundidos por habitar numa cultura e achar que sabemos o que de fato é essa cultura. Talvez você foi ensinado a estar aqui todo final de semana. Você cresceu num lar cristão. Você foi ensinado dessa forma. E você realmente acredita nas coisas que Deus pode fazer. Mas, meu irmão, você não busca o Senhor, cara. Você não lê a palavra. Tem um stand-up, um corte que eu vi de um humorista. Provavelmente você já deve ter visto isso. Que é um humorista que eu não sei o nome. E ele faz uma piada com isso. Ele conta a história de um cara que é cristão e ele lê um livro. Alguém já viu isso? Eu estou falando aqui, mas eu nem sei detalhadamente. Mas ele fala que o cara é cristão. Ele está falando que ele está se passando pelo cara, né? Ele fala assim: cara, eu sou cristão e existe um livro e eu me baseio nesse livro. Esse livro é a verdade absoluta naquilo que eu creio. Tá, mas você lê esse livro? Não. E como que você quer que as pessoas acreditem nisso que você está falando se você nem lê o livro? E o Bruno pregou lá embaixo. Quem estava aqui quando o Bruno pregou? Amém? Maravilhosa mensagem. A torneira fecha. Se você não cuidar daquilo que Deus te deu, fala comigo, a torneira. Por isso que nós não devemos nos apoiar no nosso talento. Sem nos relacionarmos com a presença, a torneira fecha. E a unção que Ele derramou para você, ela cessa. Então vamos lá, vamos fazer um caminho aqui. Para ver a glória de Deus, o que a gente precisa? Para ter poder de Deus, o que a gente precisa? Presença. Tudo começa na presença. Tudo começa no relacionamento. E o poder de Deus, assim como a glória de Deus, ela pode estar relacionada também, relacionado também a sinais e maravilhas. Porque quando você tem uma unção na sua vida, um dom espiritual. Se você não fez essa aula ainda aqui na nossa igreja, o pastor Eduardo, ele falou sobre isso na escola de oração, falando sobre dons, falando sobre aquilo que nós temos como dons no Espírito, uma lista de dons. Talvez você pode ter um desses e através desse dom manifestar o poder de Deus, manifestar sinais e maravilhas. Então, não por você, mas você tem a unção, é Deus que cura, mas através de você orar para alguém ser curado, palavras de conhecimento, interpretação de línguas, sonhos, visões, entre outras coisas. Muitos dons. Isso é poder de Deus. O orar em línguas. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo. A galera fala que existe uma evidência que é o orar em línguas. Mas os dons, eles precisam ser eclesiásticos. Você precisa abençoar a igreja com seus dons. O orar em línguas, como eu falei, é edificação própria. Então, se você ora em línguas, ora, mas se edifica. Se edifica, mano. Orar em línguas, mano, é todo lugar. Você está no carro. Você está lá, mano. Você precisa, mano. Cara, você não precisa entrar no clima. Não, mano. Precisa de um violãozinho aqui.
Precisa de um padzinho. Senão não vai. Senão não vai, mano. É instantâneo, mano. Você já tem a parada. É só orar, mano. É quando você tá lavando a louça. É quando você tá dirigindo, tá no trânsito. Lá, em vez de xingar o motoqueiro que fechou você, ora em línguas. Ora em línguas. Em vez de... Cara, eu vou falar sobre isso. Mas em vez de fofocar, ora em línguas. Edifica a si mesmo. Em vez de falar mal do irmão, reclamar, murmurar, ora em línguas, edifica a si mesmo. Vamos exercitar isso. E o poder de Deus, quando nós recebemos esse poder, de fato, através da glória, através da presença, nós não somos mais os mesmos. Genuinamente. Toma cuidado aí, se você não está emocionado. Beleza, é gritaria, e língua, e pá, mas você viu fulano lá? Cê é louco. Não, eu não concordo, mano. Nós temos que nos arrepender disso. Tá tudo bem não concordar com coisas. Eu não degrino ninguém, mano. Não degrina ninguém. O caráter de Jesus nos ensina isso. Ser tocado pela glória de Deus faz nos transformar em pessoas que têm o caráter e pensam como Cristo. Chega de lá ele pra lá ele pra cá. Acabou, velho. Piada de duplo sentido toda hora. Tá dando risada aí, mas... Como que você vai ver a glória de Deus se tudo você faz piada sexual? Como nós vamos ver o rei que é santo? Fala comigo, ele é santo. Sendo que nós profanamos. Faz um favor para você mesmo, assim como eu vou fazer para mim também. Acabou esse culto aqui. Cara, se você for para alguma mesa para se edificar com alguém, glória a Deus por isso. Mas se você sabe que você vai fazer piadinha, que você vai perder aquilo que você vai receber aqui hoje, nem vai, mano. Novo nível exige de nós uma postura, maturidade. Desculpa, galera, tô falando aqui em cima aqui, isso aí, talvez era, enfim. E às vezes, amigo seu não vai chegar e falar pra você: ô mano, faz essas piadas aí não. Ou fala: isso aí nada a ver, mano. Tava lá agora, mano, falando um monte de Deus lá e agora tá falando disso aí, mano. Irmão, Deus tá vendo os perfis do Instagram que a gente segue, velho. E o Instagram é cagueta, sabe por quê? Porque você tá navegando lá e aparece um post suspeito e você vê lá que alguém curtiu. Olha o diabo usando Instagram aí. Sabe por que eu tô falando isso? Porque a exposição, eu não estou expondo ninguém aqui, estou falando para você tomar cuidado. Eu já fui exposto e eu já quis me apoiar no meu talento, naquilo que eu fazia. E quando eu caí e fiquei com medo de confessar isso, o Senhor trouxe a luz e doeu. Mas não tinha que chorar, irmão. Eu plantei, não tinha o que fazer. Eu fui levando. Sabe o que dói? É você saber que você podia ter tomado uma atitude e não tomou. Isso dói. Talvez consequências, como qualquer coisa tem consequências, vão acontecer, irmão. Não tem como. Não tem como fugir das consequências. Meu tempo está indo embora. Calma aí. Vou chegar lá. Mas o Senhor, Ele expõe para cura. Se hoje eu tenho uma família, se hoje eu tenho uma esposa, se hoje eu tenho um filho, e eu estou podendo contar um pouco disso para você, porque Ele teve misericórdia de mim. E se tirar tudo que eu faço, eu vou continuar servindo a minha família com o melhor que eu tenho. Se tirar aquilo que você faz, você vive. Não é o caso aqui, tá? Eu vou usar só como exemplo, porque é uma bênção. Mas será que isso aqui
não está sendo mais importante do que Deus para você, e para não abandonar isso, você não quer expor quem você realmente é? Eu tinha medo por causa da vergonha. Meu Deus, eu sou um ministro de louvor, eu sou um líder de ministério. O que vão pensar de mim? O que eu falo? Algumas pessoas conhecem a minha história. Não vem ao caso eu contar isso para vocês, me perdoem, uma outra hora. Mas no Senhor existe uma misericórdia. Então, querido, sem medo nenhum, sem medo algum, não ache que por conta, eu vou repetir, porque eu já falei isso no começo, eu sei, ele já falou isso, eu vou falar de novo. Não ache que isso aqui sustenta a sua vida, mano. O que você faz não tem nada a ver com quem você é. Vamos voltar no tópico? Para vermos a glória de Deus, precisamos nos arrepender. Mata o seu Uzias hoje. Mata isso aí hoje, agora. Eu não espero, talvez, glória a Deus por isso, cara. O Senhor vinha aqui invadir aqui como Atos 2, encher esse lugar com vento impetuoso e todos aqui forem cheios do Espírito. Mas se você sair daqui pensando nisso, pensando, sabe, cara, aquilo que o Bastos falou faz um pouco de sentido. Amém. Lá no seu quarto o Senhor vai te ministrar mais. Amém? Então poder é isso aí. Poder é a manifestação de Deus em você com dons, unção, um toque específico através de você. Então vamos recapitular aqui. Existe a presença de Deus que nós conhecemos e nós nos relacionamos. A partir dela tudo flui. É o ponto de início. A glória de Deus é sobre Ele, é sobre quem Ele é e sobre o que Ele faz. Com sinais e maravilhas também. E o poder de Deus é aquilo que você recebe dele, como unção, como dons. Agora vamos lá. Por que eu falei que Isaías recebeu um combo disso tudo? Vamos ler de novo? Agora eu quero que você leia isso, com tudo que eu expliquei aqui. Se você prestou atenção, acho que sim. A gente vai ler de novo com outra perspectiva, tá? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele reconheceu. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz, e com a brasa viva, poder, tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Peça para um anjo colocar uma brasa viva na sua boca hoje. Peça para o Senhor tocar a sua boca. Talvez o que precisa ser tocado com uma brasa viva é o seu ouvido. Talvez são os seus olhos. Mas que a nossa palavra final seja: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente vai ver vários exemplos na palavra sobre presença, sobre glória, sobre poder. Em Mateus 17 nós vemos ali a passagem do Monte da Transfiguração, onde Jesus ele sobe com Pedro, Tiago e João. Ali ele fica glorificado. Aparecem Moisés e Elias, e uma nuvem de glória vem sobre aquele lugar.
Quando Pedro estava todo emocionado, falando: Senhor, vamos ficar aqui, eu construo tenda para todos vocês aí. A gente fica aqui nesse lugar. Por isso que a gente tem que receber aqui e ir para fora para falar. O que a gente recebe aqui, não fica em você. Pedro queria ficar lá. E aí o Senhor, com sua voz, Ele diz, então a palavra diz, né, que veio a voz do Senhor e diz: esse é o meu filho amado, a Ele ouvi. Escuta o Senhor. Em Atos 2, uma demonstração de poder. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente, fala comigo, de repente, se ouviu como um vento, um som, e veio para eles um vento impetuoso, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito. Cheios, a ponto de quem estava lá fora achar que eles estavam bêbados. Imagina só. Até onde a nossa imagem moral, cara, como assim, mano? O que eu vou sair pulando aqui? Eu tava mostrando esses dias aí um vídeo pra galera lá em casa, de uma conferência do Casa de Davi lá. Tô sendo saudosista agora, né? Mas lá atrás, e a galera, mano, maluca assim, ó, pulando e mano, não tava nem aí, caía no chão, pulava de cabeça e tal. Mas é o mesmo Deus, mano. Eu não tô pedindo pra você vir aqui agora e a gente começar um bate-cabeça santo aqui, não é isso não. Mas deixa o Senhor te ministrar. Abre o seu coração hoje. Quantos querem receber poder do Senhor aqui? Meu Deus do céu. Quantos querem receber poder do Senhor aqui? Quantos querem ver a glória do Senhor aqui? Ele tem isso preparado. O louvor pode subir já. Ele tem isso para nós hoje. Mas existe um lugar de arrependimento. Então, eu não vou chamar você para vir para frente aqui. Mas existe um lugar onde o Senhor quer nos levar para olharmos para nós. Olharmos para aquilo que nós precisamos matar, para aquilo que nós precisamos remover da nossa vida, para podermos acessar quem Ele é. Querido, pelo amor de Deus, não se contente com o raso. Fala para o seu irmão aí: eu não quero ser raso não, você quer? Você quer ficar nesse rasinho aí? Vivendo essa vida natural? Existe beleza no ordinário? Com certeza. Mas o que vai voltar para Deus, meu amigo, é o Espírito. Edifica o teu espírito. A nossa luta não é contra a carne. Esse problema financeiro que você está passando aí não é a carne não, é coisa que você precisa romper. Esse problema familiar que você não entende, meu Deus do céu, eu não entendo o porquê disso, é hereditário. Rompe com isso. Rompe com o vício. A onipresença do Senhor, ela é implacável. Você acha que Ele está vendo você só agora? Ele te vê toda hora, mano. Rompe com isso. Não fica sozinho. Rompe com isso. Atitudes radicais, porque a palavra radical parece que ficou muito, nossa, radicalizar e tal. Mas atitudes radicais ou atitudes extremas para o Senhor nunca é demais. Que me chame de religioso, de fanático, eu amo o Senhor, mano, eu sou apaixonado por Ele, velho. Quantos são apaixonados por Jesus aqui? Quantos querem ver a glória do Senhor? Mais uma vez, vamos lá. Quantos querem receber poder do alto hoje? Quantos querem fortalecer o relacionamento com a presença? Feche seus olhos no seu lugar. Mais, Jesus. Começa a colocar diante do Senhor agora. Aí no seu íntimo, aí no seu lugar. Começa a entregar para o Senhor agora esse leão, esse problema que você enxerga tão grande na sua vida, que ninguém resolve, Ele resolve. Vamos lá, querido, intencionalidade agora, intencionalidade. Foca. Começa a entregar para o Senhor agora esse pecado, essa iniquidade. Vamos lá, se você pode, feche seus olhos, todos nós.